E aí, bora falar de gestão por competência hoje? A gente está no nosso curso teórico, um embasamento teórico para você mandar bem na hora da prova em questões de administração geral, pública e gestão de pessoas. Se você não me conhece ainda, sou o professor Rafael. É um prazer tê-lo aqui, tentando te ajudar a passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência nas questões de concurso, teoria de concurso. O slide, o material da aula está todo já disponível nas redes sociais e me coloco à disposição ali para trocar ideia, tirar dúvida, montar a trilha do que você tem que assistir aqui no canal para um melhor aproveitamento. Lembra, hoje a aula é teórica, um aprofundamento teórico. E em paralelo a isso, eu gravo também os avançados de questões para você entender como a banca cobra. Antes da gente entrar na teoria, só uma dica rápida de estudos. Lembra da pirâmide do William Glasser? Aqui é como a gente consegue assimilar, perceber estímulos do ambiente e com isso aprender. Perceba, a gente tem uma aprendizagem passiva e, na melhor das hipóteses, você está vendo, ouvindo, por exemplo, essa aula. Me vendo, vendo os slides, conseguindo ler os slides, ouvindo a voz do professor, os exemplos, mas ainda assim é uma aprendizagem passiva. Ela é necessária, porém não suficiente. Você tem também que ter a tua aprendizagem ativa e, na verdade, ela é a principal. E como é que você tem a aprendizagem ativa? Discutindo com o professor, com colegas, consigo mesmo, tentando ensinar outras pessoas, ensina o espelho, tenta se colocar no lugar do professor, como que ele ensinaria de um jeito simples aquela matéria, mas principalmente no caso de alunos concurseiros, questões de bancas. Da banca que você vai prestar a prova, né? Ou das principais bancas, se você está no momento extensivo. Mas é o jeito mais prático e mais efetivo de estudar para concurso. Ler a apostila é importante, ler o material do professor é importante, ouvir podcast, ouvir aula, observar alguém fazendo, tudo isso é importante. Mas o pulo do gato se dará na hora dar-se-á na hora de praticar as questões. Fechou? Agora sim, vamos começar a gestão por competência. Primeiro, o que é competência? A gente tem 3 visões que eu queria que você pegasse amanhã aqui. Primeira, e a que mais cai disparado, é a visão americana, em que a gente olha um pouco o conteúdo da pessoa, o que ela tem. E, se você já estudou, você vai lembrar bem que é o nosso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o nosso saber teórico, é saber. Você adquire por meio de leitura, de aprendizagem, né? Você acumula saberes no teu consciente. Habilidade é o saber prático, é saber resolver, fazer acontecer, know-how, né? É algo prático. Isso tudo me forma, e atitude é o aspecto comportamental, atitudinal, o nosso querer fazer. Conhecimentos e habilidades perfazem os aspectos técnicos. Por que técnicos? Porque você aprende, você desenvolve por meio de treinamento, desenvolvimento, etc. A atitude também você desenvolve, mas ela está mais ligado a caráter comportamental. É assim que a gente distingue. Vamos dar um exemplo. Bom, tudo isso junto, de forma sinérgica, forma a nossa competência, o nosso chá. Dá um exemplo bem simples. Um jogador de futebol, por exemplo, que estuda bastante a teoria, estuda jogadas ensaiadas, tal, no papel, na teoria, ele está desenvolvendo conhecimentos, saberes teóricos. Quando ele fica lá, chega no treino, ele treina falta, ele treina a batida de pênalti, ele treina essas jogadas ensaiadas, ele adquire a prática, o saber prático, a habilidade. E por último, não adianta ele ter esses aspectos técnicos muito bons se ele não tem um comportamento adequado. Se ele se atrasa, se ele não quer jogar, se ele prefere festa, enfim, né, ou prefere cair, não tem atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude perfazem a competência. Isso na visão americana. Já na visão francesa, é um pouquinho diferente, sutilmente, aliás, diferente, as questões são sutis. A francesa, se a americana viu o aspecto mais de conteúdo da pessoa, a francesa é um saber mais prático. É a ideia de assumir responsabilidades frente a problemas, frente a situações complexas, frente às contingências, para atingir resultados, para resolver alguma coisa. Então, para resolução de problemas, para resultado, para a meta da organização, para gerar valor para a organização, algo mais prático. Fechou? E por último, para fechar esse bloquinho, a visão integradora, que é a visão mista, justamente a soma das duas. Olha só, peguei até uma questão, tá? Isso daqui é dentro de uma assertiva de prova. Misturando esses dois conceitos, ó. Competência é o acúmulo coordenado de conhecimentos, habilidades e atitudes, o nosso chá, é a visão americana.
capazes de proporcionar ao colaborador a capacidade de entregar resultados frente aos problemas, situações complexas, adicionando valor à organização. Ó, ele somou aqui as duas visões, portanto, a visão mista, integradora. A banca pode te perguntar, de acordo com a visão X, Y, Z, pode, mas nunca vi, ela só pergunta um conceito de competência, normalmente, tá? E se você quiser lembrar, ó, até a FCC cobrou há pouco tempo a ideia do CHAR nessa ideia integradora. O CHA, conhecimentos, habilidades, atitudes, né, o nosso CHA tradicional aqui, nosso chamate, mais um contexto, situação alinhada a resultado. Seria a nossa visão integradora, a soma dos dois, né? Americano e francês. Fechou? Ainda, uma possível definição prática de competência, tá? Até, eu acho que, salvo engano, esse exemplo é lá do ENAP, da Escola Nacional da Administração Pública. E é legal você estudar por exemplos deles, porque as bancas costumam frequentemente pegar do ENAP, né, as questões. FCC, FGV, Sebrasp, grandes bancas gostam bastante do ENAP. Ó, um processo de descrição de competências, né? Pensa que eu estou ali descrevendo todas as competências que eu preciso na minha organização. Normalmente vai vir dessa forma: um verbo mais um objeto, né, um complemento, em uma condição, um ambiente, segundo um critério específico. Como assim, Rafael? Vamos lá, vamos dar um exemplo. O verbo, o objeto de ação, né, o complemento, é a ação que a gente espera do colaborador. A condição é uma ferramenta, um método, um modelo de trabalho, né, uma condição de trabalho. E o critério, prazo, metas, regras de negócio que a gente quer, né, o que a gente exige ali como nível de acuracidade, por exemplo. Tudo isso, pessoal, a gente pode descrever segundo níveis de dificuldade. No nível 1, a pessoa tem que fazer no mínimo isso daqui. No nível 2, ela tem que fazer isso daqui mais outra coisa. Até um nível X, N. Isso é o nível de complexidade. E fazendo esse mapeamento, descrevendo as competências da minha organização por meio de níveis, isso daqui possibilita melhor avaliação de desempenho, porque fica algo, faixas de valores, fica algo objetivo, quantitativo, transparente, claro. O colaborador sabe o que ele precisaria fazer e o que ele de fato faz, e perceber essa lacuna. Outro ponto, remuneração por competência, critérios de promoção, de progressão de carreira. Tudo fica mais objetivo, fica mais transparente. E quando fica mais transparente, o colaborador se engaja melhor. Porque ele sabe o que está sendo esperado dele. Não fica uma coisa política, uma coisa interpretativa, uma coisa subjetiva. Ó, um exemplo bem prático. Elaborar documentos em Word a 50 toques por minuto, isso daqui tá meio velho, tá? Da datilografia já era. E sem erros ortográficos, evidente. Se a gente analisar aqui a partir de cima, ó, elaborar documentos, é o verbo mais o complemento. Elaborar o quê? Documentos. Qual a condição? Em Word. E o critério? Ó, velocidade, qualidade, ou acuracidade aqui, pode ser, né? Acuracidade. Critérios de eficiência, eficácia, tá? Isso é a descrição de uma competência. Eu estou indo aqui um pouquinho mais aprofundado, mas para quê? Para você entender que quando a gente deixa bem objetivo, bem claro, com níveis, facilita depois a nossa gestão por competência, na avaliação de desempenho, na identificação de treinamento e desenvolvimento, na remuneração por competência, na progressão de carreira, etc. Fechou? Bom, a gente definiu o que é competência e agora a gente vai no ciclo de gestão por competência. Primeiro, importante, saber o que é a gestão por competência. Depois a gente vai ver que tem umas pegadinhas. Numa visão majoritariamente aceita, a gestão por competência ela tá ligada, ela tem que estar ligada ao nível estratégico, ao planejamento estratégico. Então a gente chama, inclusive, de gestão estratégica por competência. Pode vir omisso o estratégico, tá? É uma abordagem que visa alinhar o quê? As habilidades, os conhecimentos, as atitudes, né? O chá, troquei a ordem aqui, né? Mas é o nosso chá. Na visão americana, pode ser de outras formas também. Mas então, as competências individuais, vamos colocar assim, ó, competências individuais das pessoas, né, dos indivíduos, dos colaboradores, individuais, com o nosso referencial estratégico, com a missão, com a visão de futuro da organização, com os valores da organização, com o modelo de negócio da organização e a cadeia de valor. Lembra, os principais processos, os nossos processos mais importantes para a entrega de valor. Viabilizando o quê? O referencial estratégico, a visão institucional da organização. Por meio do quê?
das competências individuais das pessoas. Percebe? Que é uma ideia alinhada à gestão estratégica, né? Ao mapa estratégico, ao referencial estratégico. E aí a gente tem um ciclo de gestão que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? As etapas, e aí tem um monte de autor. Mas fica tranquilo que a gente vai dar um jeito aqui. Antes da gente ir nas etapas, perceba a diferença entre gestão por competência, que é essa ideia de alinhar as competências à estratégia, ao planejamento estratégico como um todo, né? Essa é a visão da gestão por competência. E a gente tem a ideia de gerenciamento de competência ou gestão de competência. A gente chama muito isso de gerenciamento. Indo bem no preciosismo aqui, tá? A diferença de gestão e gerenciamento. Gestão é mais ampla, é como você se posiciona, como a organização se posiciona estrategicamente. Isso é gestão. Gerenciamento é uma coisa mais operacional, é aquela gestão mais operacional. Então, são atividades mais pontuais, mais informais, relacionadas ao gerenciamento de alguma competência em específico, ao controle, planejamento de uma competência específica. Essa ideia, essa regra, vale para gestão de projeto por projeto, gestão de processo e por processo, gestão de desempenho e por desempenho, gestão de conhecimento e por conhecimento. É sempre essa mesma relação. Agora sim, a gente vai entrar nas etapas do planejamento, nas etapas da gestão por competências. E aí, a gente tem uma série de autores aqui. Majoritariamente, a gente tem essa visão aqui. Só que ela tem variações dentro dessa visão. Eu vou te explicar o todo e depois a gente vê as diferenças, as peculiaridades. Primeiro, se a gestão por competência alinha a estratégia, tudo começa lá a partir do planejamento estratégico, a partir do referencial estratégico, né? Nossa missão, visão, valores e o modelo de negócio. Feito isso, dentro desse guarda-chuva estratégico, a gente vai sensibilizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que essa forma de gestão é uma forma para melhor, vai ajudá-las, né? Vai trazer benefício, não precisa ter medo, não precisa ter receio, para as pessoas auxiliarem, se engajarem no processo. Essa etapa de sensibilização, pessoal, ela é importante para quaisquer etapas de gestão. Sempre comunique as pessoas, seja transparente, né? Ratifique os objetivos, os benefícios trazidos. Isso ajuda muito em gestão da mudança, em novas formas de trabalhar. Depois, a gente vai olhar as competências que a gente precisa para atingir essa missão, visão, valores, negócio. Depois, olhar quais as competências que eu tenho atualmente. Só que essas duas etapas, pessoal, pode ser invertida, pode ser feito ao mesmo tempo, pode ser. Não importa. Não importa o quê? Que você veja o que você precisa e o que você tem atualmente. Para quê? Para fazer uma comparação. E ao comparar, você vai ver as lacunas, os gaps. O que são isso? Bom, os hiatos. Você precisa de uma competência e não a dispõe. Isso é um gap. Ou precisa de uma competência num nível de profundidade, de desempenho alto, e ela está baixa. Lembra lá na descrição de competência. Normalmente, você pode englobar essas três etapas numa atividade que a gente chama de mapeamento de competências. Então, o que é mapear competências? Verificar o que eu preciso, o que eu tenho e o que falta. Essas três etapas. É lógico que a lacuna você só vai saber quando souber as duas primeiras etapas, mas essas duas aqui podem ser feitas em paralelo, primeiro uma, depois outra, tanto faz. Via as lacunas, vou estabelecer como que eu vou sanar, eliminar essas lacunas. E aí eu tenho várias hipóteses. Eu posso fazer um plano de desenvolvimento individual, nosso PDI. O que é isso? Pegar uma pessoa e desenvolver essa competência. Eu posso fazer um plano de desenvolvimento coletivo. Pegar um grupo de pessoas, pegar toda uma organização, todo um departamento e fazer um treinamento, desenvolvimento, uma capacitação de forma genérica. Ou eu posso buscar uma competência fora da minha organização, não desenvolver dentro, por meio de duas formas. Ou eu faço recrutamento externo, contrato alguém no mercado de trabalho com essa competência, e a gente vai ver nas próximas aulas os modelos de agregação de valor para a organização, lá no recrutamento e seleção. Ou ainda, eu posso fazer parcerias, contratar uma consultoria, contratar um parceiro, fazer uma parceria, aí sim, ó, fazer uma parceria com outra organização por meio de redes, alianças estratégicas, joint ventures, né? A gente já viu lá na aula de estratégia. Então eu busco essa competência em vez de
desenvolvê-la. E por último, eu faço monitoramento, avaliação, controle, para ver se novas competências precisam ser desenvolvidas, se algumas competências aqui eu já não preciso, né? Enfim, eu vou monitorando esse processo. Lembra que todo ciclo de gestão tem uma etapa de monitoramento e controle. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a minha organização quer vender agora produtos para a China, quer fazer parceria com a China. Ou até, né, parcerias lá com a China. Bom, de forma bem básica, o que eu preciso? Tá, então, ó, sensibilizei as pessoas, né, tal. O que eu preciso? Alguém que fale mandarim, alguém que fale chinês. Tá bom. Então, eu preciso de alguém que fale mandarim. Olho na minha organização. Alguém sabe falar mandarim? Não, ninguém sabe. Bom, então, identifiquei essa lacuna, vou para o plano de desenvolvimento. Posso pegar o Joãozinho, que é alguém que eu acho que vai se dar bem com isso, e desenvolver plano de desenvolvimento individual. Posso pegar todo o departamento de vendas e desenvolver plano de desenvolvimento coletivo. Posso abrir um processo seletivo de recrutamento como requisitos. Falar mandarim, recrutamento externo. E ainda eu posso fazer uma parceria, por exemplo, com alguém que faça, opere comércio exterior e fale mandarim. Ok? Tão simples quanto isso. Só lembra da etapa do mapeamento. Agora vamos às peculiaridades, né? Então, mapeamento. O que a gente precisa, o que a gente dispõe e quais as lacunas para isso. Aí eu vou para o plano de desenvolvimento. Alguns pontos importantes, tá? Algumas bancas não colocam, e eu coloquei até como ponto zero, ó, não colocam a definição da estratégia como parte da gestão por competências. Por quê? Definição de estratégia é o guarda-chuva. Ela pode colocar como etapa? Pode, mas não precisa. É só você entender que a gestão por competência tem que estar, entre aspas, subordinada, consoante, alinhada com o planejamento estratégico. Depois, sensibilização. Muitas bancas não a colocam. Não está errado não colocar. Só se ela falar, não precisa sensibilizar, aí está errado. Mas se ela falar, olha, a gestão por competência começa na etapa de mapeamento, ok, tá certo, porque subentende-se que você está alinhado à estratégia. Só se ela deixar claro, não precisa seguir a estratégia, ou não precisa sensibilizar as pessoas, aí você acende o alerta, tá? Trouxe o modelo completo, mas então, ó, pode vir sem o referencial estratégico, pode emitir a sensibilização. E aí o restante aqui eu já te falei, né? Pode aglutinar tudo isso daqui em mapeamento, pode inverter desejado com atual, ou pode fazer em paralelo, tanto faz. Fechou? Beleza. Bom, outros autores que eu já vi bastantes questões. Tem vários autores aqui, pode ser que na tua prova caia um ponto fora da curva, mas vou trazer aqui os mais recorrentes, tá? O Brandão e Guimarães, importantes autores aqui nas questões, são autores brasileiros, né, da administração pública, eles trazem o seguinte, ó. Eles trazem o planejamento estratégico dentro como etapa da gestão por competência. Depois, eles, a partir da cadeia de valor, né, cadeia de valor e do mapa estratégico, a gente estabelece os KPIs, né, os indicadores-chave de desempenho que vão trabalhar na cadeia de valor, nos macroprocessos. Lembra que KPIs são métricas que medem o quê? Os processos. Então, a partir do referencial estratégico, eu traço os meus KPIs, os meus indicadores mais importantes. Como que eu faço para atingir esses indicadores? Né, alinhado a processos. E aí eu faço meu mapeamento. Né, quais competências eu tenho, igual à etapa o processo anterior. Depois, vejo as lacunas. Dentro dos processos, os indicadores mais importantes, vejo o que eu preciso, vejo o que eu falta. Vou fazer o plano de desenvolvimento, igual, individual, coletivo, recrutamento externo, parcerias. E vou acompanhar, monitorar. Tá vendo? Um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Só lembra dos KPIs aqui e o referencial estratégico. Pode vir dessa forma. E ainda o Cardoso, também brasileiro, traz da seguinte forma. Levantamento das necessidades de conhecimento, ele chama isso de árvore de conhecimento. O que Avenato chama de cascata de conhecimento. Por que árvore? Por que cascata? Porque vai se desdobrando. Desde a competência organizacional, da organização toda, vai se desdobrando até a competência individual das pessoas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Guarda essa ideia de árvore e cascata. Depois, eu vou associar os conhecimentos que eu preciso aos principais processos. De novo, cadeia de valor aqui. Alinhado estrategicamente. Depois, vou mapear as competências que eu tenho atualmente. Mapeamento, ó, de novo, pode vir só como sinônimo de o atual, como pode ser tudo, né? O atual que eu preciso e a lacuna.
Vou estabelecer fatores de importância. O Cardoso é o único que faz isso, dessa ideia de fator de importância. Para quê? Para priorizar. Por que priorizar? Lembra, ó, recursos escassos, mas problemas ilimitados. Se eu não tenho recurso para arrumar tudo, para resolver tudo, dinheiro, tempo, pessoas, materiais, matéria-prima, equipamentos, eu vou priorizar. De várias formas. Pode ser Gucci, pode ser Pareto, o que precisar, né? Qualquer coisa. Depois eu vou comparar, vou fazer os gaps aqui, né? Mapeio, faço a importância dos processos mais importantes aqui, ó, não é das competências mais importantes, tá? Eu vou fazer o gap. Veja que o Cardoso, ele bota fator de importância, ele bota o árvore de conhecimento, mas ele não bota aqui os planos de desenvolvimento. Para ele, perdão, plano de desenvolvimento é do treinamento, desenvolvimento. Meu Deus, como é que faz o assim? É um e-comercial aí, treinamento, desenvolvimento e aprendizagem ou educação empresarial. Fechou? Outra forma, cai menos, tá, gente? O que mais cai é aquele primeiro slide que eu mandei para vocês. Como é que eu posso fazer esse mapeamento de competência? Como é que eu posso ver as competências atuais e futuras, tá? Aquelas que eu preciso, atuais e necessárias. Não é só atual, não. Necessárias. Bom, eu posso olhar documentos, análise documental, documentos formais, né, que compõem a organização. Posso olhar a estratégia, posso olhar os fluxogramas, posso olhar ali, né, a cadeia de valor, análise de documentos. Depois, entrevistas. Entrevistas aqui, você pensa em entrevistas individuais, tá? Você pode ali olhar, olha, ô fulano, você faz esse trabalho aqui, né? Faço. O que você precisa para fazer isso? Quais habilidades você usa? Quais comportamentos você tem? Né? Quais técnicas você usa, tal? Depois, eu posso fazer uma entrevista coletiva, que é nosso grupo focal, Fox Group, não importa. Que é a ideia de você pegar um monte de gente e botar ali de forma intensa. Com isso eu ganho tempo. Ela é mais intensa. Bota todo mundo ali para viver aquele problema, para estimular, coordenar a discussão e tal. Não preciso dizer que é muito mais rico, ó. Entrevista é mais rica que análise documental e o grupo focal é mais rico que entrevista. E, aliás, normalmente a gente faz os três juntos, né? A gente não faz um ou outro, a gente faz os três. Depois eu posso observar, fazer uma observação direta. Lembra do efeito Hawthorne, né? No momento que eu observo, o colaborador que está fazendo ali, ele não vai fazer da mesma forma que ele faz, se não tivesse, que ele faria se não tivesse nenhum observador. Lembra ali do fotógrafo do National Geographic, ele tenta se camuflar para o passarinho ficar lá natural, né? Não ficar constrangido, não ficar alterado. Essa é a ideia do efeito Hawthorne, lá da experiência do Elton Maio. E aí, para você eliminar essa ideia do efeito Hawthorne, você pode, em vez de ficar olhando, anotando com uma pranchetinha, que vai constranger entre aspas, né, vai influenciar o comportamento das pessoas que estão executando a tarefa, você pode fazer uma análise por vídeo. Botar uma câmera para gravar, a pessoa, a pessoa vai se acostumando com aquela câmera, vai relaxar e vai seguir fazendo como ela faria normalmente. E aí você faz análise por vídeo. Aí você pode criar amostras do vídeo, acelerar, enfim. Gravar momentos diferentes do dia, enfim. Questionário. Cara, questionário é uma entrevista escrita, aí pode vir como questionário estruturado, questionário de múltipla escolha, questionário aberto. A entrevista também pode vir como fechada, tipo, é padronizadinha. Fechada, quantas perguntas, é padronizada as perguntas, mas você pode obter respostas diferentes, enfim. Ou pode ser totalmente adocrático, né? Na hora, o entrevistador percebe e faz a pergunta que quiser, enfim, né? Aquelas mesmas ideias de mapeamento de técnica de mapeamento de processo, de treinamento e desenvolvimento, é sempre a mesma ideia aqui. O questionário é bom que ele é mais barato, né? Por quê? Como um canal pobre de comunicação, que o questionário você consegue disparar para várias pessoas. Então, se é uma empresa que tem várias filiais, está com pouco orçamento, manda um questionário para a galera, pode mandar questionário por e-mail mesmo. Fechou? Vimos definição de competência, a gestão por competência e as principais etapas, e com isso, meu amigo, minha amiga, você resolve aí a maioria das questões. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, nos tipos de competência. E basicamente a gente tem as competências individuais das pessoas compondo as competências institucionais, coletivas, organizacionais. Afinal, toda organização é um conjunto de pessoas. Só que a gente vai ver que não é só a simples soma das partes, né? Tem o conceito sinérgico aqui. Ó, duas
traduções aqui, conceituações bem tranquilas, né? Competências individuais, pessoais, humanas das pessoas, cada um trazendo as suas competências para o contexto de trabalho. E as organizacionais, coletivas, institucionais, é a organização como se fosse uma pessoa jurídica abarcando a competência de todo mundo que ali está. Só que não é uma simples soma das partes. Ó, conceito do Fleury e Fleury, né? Os charás aqui importantes para a administração também, pesquisadores brasileiros. Competências organizacionais são constituídas a partir da combinação de recursos e múltiplas competências individuais, de tal forma que o resultado total é maior que a soma das competências individuais. Conceito de sinergia, né? O todo é maior que a simples soma das partes. Devem agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Olha essa ideia. Cara, essa frase tem bastante coisa para a gente tirar. Se agrega valor tanto para a organização como para o indivíduo, aqui ele já está chamando o nosso equilíbrio organizacional. A gente estudou em motivação a ideia da justiça, da contribuição versus retribuição, e também a gente vai estudar a ideia do equilíbrio organizacional, a eficácia organizacional e a eficiência individual. Como assim, Rafael? As pessoas estão ali dando um pouco de si e querendo receber em troca, querendo se melhorar, atingir os objetivos pessoais. Há de se ter esse equilíbrio, tá? Então, muito legal, muito bem colocado esse conceito de competência organizacional do Fleury e Fleury. Ainda, eu fiz recentemente um curso de gestão por competência, ministrado pela Receita Federal, e eu achei bem legal, eu trouxe o conceito aqui do que a Receita Federal traz das competências dela. Ó, competência organizacional. São capacidades, atributos da instituição que a tornam eficaz. Atingir a meta, atingir o referencial estratégico dela, né? Permitem que sejam atingidos seus objetivos e gerar benefícios percebidos pela sociedade, usuário de serviços prestados. Na verdade, isso daqui é a ideia de efetividade, né? Mas tudo bem, não é aula de controle hoje aqui, nem avaliação, né? Mas a ideia de atributo que faz com que a instituição atinja resultado, gere valor, né? A ideia de valor. Por meio do mapa estratégico e da cadeia de valor. Cara, perfeito. Alinhado com a estratégia da organização. E ainda, as competências individuais. Comportamentos passíveis de observação, então, aspectos bem práticos, e mensuração que expressam as expectativas da instituição em relação ao desempenho de seus servidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos e das competências institucionais. Então, vamos supor, para a Receita Federal, que tenha o Joãozinho e ele sabe muito tocar saxofone. Cara, ele manda muito bem no saxofone. É um comportamento, é uma competência individual? É. Contribui para os objetivos estratégicos da organização? Contribui para as competências institucionais com base na missão, visão, valores, negócio da Receita? Tocar saxofone, não. Logo, para a Receita, essa competência individual nem é elencada. A gente só presta atenção, e isso de forma geral, não é só para a Receita, tá, gente? Não é só para a Receita Federal. Você tem que pensar dessa forma. Competência individual no contexto organizacional é só aquilo que vai ser necessário para compor essa competência organizacional, institucional. Isso a gente vai ver que é um desdobramento, a nossa árvore, cascata de competência. Bom, tem 3 autores que também caem bastante a tipologia deles, né, que é o Mills, o Platts e o Burney. Eles trazem da seguinte forma: competências organizacionais, coletivas, né, institucionais. As essenciais, as distintivas, de capacidade dinâmica, de unidade de negócio ou funcional, e as de suporte ou de apoio. Vamos lá, eu preciso que vocês lembrem da gestão por processos aqui também. Os tipos de processo ajuda bastante. As essenciais são aquelas necessárias para a sobrevivência. Sem as quais, se eu não as tiver, eu não consigo sobreviver, eu não consigo atingir a minha estratégia. Eu não consigo sobreviver. Dei exemplos aqui, né? Exemplos os mais gerais. As capacidades distintivas, perceba, ó, as distingue de uma organização distinguida de outra. Né? Então, são competências que diferenciam uma organização de outra, que gera vantagem competitiva, eu vou colocar aqui, entre aspas, sustentável, que é o nosso ideal, né? Sustentável, eu não quero uma vantagem competitiva temporária, eu quero uma sustentável no tempo, lembra do modelo frio. Tem que ter valor, tem que ter raridade, né? Ser raro, difícil de imitar e ser aproveitada pela organização. Beleza. Capacidade dinâmica é a competência necessária
para as contingências do ambiente, para se adaptar, para reagir. Pensa no nosso modelo VUCA, né? Volátil, complexo, incerto, complexo, ambíguo. Um mundo que muda muito rápido. Então eu preciso ter agilidade. Esse inverno em Lages está me fazendo tossir pra caramba. Desculpa, gente. Então, essa capacidade dinâmica está bem ligada à capacidade de aprendizado, crescimento, inovação, desenvolvimento, cultura de aprendizagem, né? Está ligado a competências nesse sentido. Depois, competências de unidade de negócio, funcionais. São algumas principais competências, né? Os autores colocam de 3 a 6, poucas, porém vitais, competências necessárias para aquelas unidades de negócio, para aquelas áreas funcionais, para aqueles departamentos. Por exemplo, né? O departamento de marketing tem que ter algumas habilidades, atitudes, conhecimentos que o departamento de manutenção não precisa. Já o departamento de manutenção tem alguns conhecimentos, habilidades, atitudes que o departamento jurídico não precisa. Então, cada unidade de negócio, se for semi-autônomo ou não importa o critério de departamentalização aqui, a gente tem que ter habilidades, conhecimentos, atitudes específicas para cada departamento. E por último, as habilidades as competências de suporte, de apoio, que está bem ligado aos processos de apoio lá da cadeia de valor, dos tipos de processo. Gestão de pessoas, TI, contabilidade, jurídico, registro de ponto, enfim, né, essas coisas mais do dia a dia. Fechou? Só tem um problema. Essa parte aqui, essa primeira parte, essas duas primeiras partes, a depender do autor, coloca de uma forma diferente. Olha só, eu tentei colocar aqui esse slide resumidor, eu uso bastante em aulão, para você lembrar as diferenças. Primeiro, só é competência mapeada pela organização se contribui para o referencial estratégico, missão, visão, valores, negócios e a cadeia de valor. Eu estou sendo bem enfático com isso para você não esquecer. Beleza, a partir desses objetivos institucionais, eu tenho as minhas competências que o Mills, Platts e o Born coloca como essenciais e distintivas, né? Que são as essenciais: funcionamento cotidiano, sobrevivência da organização. Sem elas, a organização morre. E as distintivas, aquilo que a distingue das demais, né? Valor distintivo, vantagem competitiva. Você pode colocar todas essas como competências organizacionais, ver toda a organização. Só que o Hamel e o Prahalad, eles colocam um pouquinho diferente. E eu prefiro a tipologia de Mills, tá? Eles colocam as essenciais aqui como básicas e as distintivas como essenciais, ou core competências, seletivas. Ó. Seletiva porque você seleciona uma em vez da outra. Core competência de coração mesmo, aquilo que é a diferencial da organização. Por que eu prefiro a tipologia do Mills, do Platts e do Born? Porque competência básica, você fazer, por exemplo, uma contabilidade bem feita, a básica eu colocaria mais como de suporte, de apoio, né? Porque o que vai te fazer sobreviver é ser muito bom naquilo. Eu não gosto desse conceito básico, sabe? Só o básico não adianta, não é suficiente, sabe? Eu prefiro, então, essencial e distintivo. Mas, então, fica ligado, a banca pode inverter esses assuntos. E aqui é uma salada mesmo, tá? Faça as questões para entender o teu posicionamento da banca. E se você for fazer alguma prova de alguma banca que não tem aqui no canal, me pergunta ali no Instagram, fico ali à disposição para analisar as questões e ver o posicionamento da banca. Só lembra o seguinte, ó. A organização é formada por pessoas e as contribuições, as competências individuais que formarão essas competências organizacionais aqui de cima. Chame como quiser, básica, essencial, core, distintiva, seletiva, não importa. A partir dessas competências principais, eu quebro, eu faço a decomposição em competências funcionais, competência das unidades de negócio. Essa sim eu gostaria de chamar de básica. Na tipologia Nardelli, por exemplo, eu chamaria essas de básica, que é ser eficiente naquilo, nas rotinas ali da organização, né? Cada área, cada departamento tem algumas competências específicas, que ao somar todas as competências específicas, funcionais ali, perfazerão as competências, tanto as essenciais como as distintivas. Ainda, quando eu pego as competências funcionais de cada área de negócio, eu quebro, eu explodo ainda, decomponho nas habilidades humanas. Só que eu estou olhando ainda os líderes daquelas unidades. Então, competências gerenciais, liderança, comunicação, engajamento,
gestão de conflitos, etc., né? Capacidades gerenciais, humanas, mas gerenciais. E por último, eu vejo as humanas individuais mesmo, aquelas ligadas às tarefas, à consecução ali a responsabilização pela execução das tarefas. Perceba ó, que eu vou decompondo. E isso, essa decomposição, desde o referencial estratégico até as competências individuais que eu preciso, essa decomposição é chamada de cascata de competências pelo Chiavenato, tá? Mas pode vir como árvore de competências. Árvore porque vai, ou você vai do ponto de vista da raiz decompondo, ou da árvore, né? Decompondo em galhos ali. Fechou? A partir do referencial estratégico, eu vejo as competências organizacionais, aquelas ligadas à sobrevivência, aquelas de valor distintivo. Depois, eu vejo cada área da minha organização, o que precisa fazer para isso. Depois, eu vejo cada liderança, cada chefia, cada gerência nas suas áreas. E depois, cada colaborador que faz parte daquelas equipes gerenciadas pelos gerentes, líderes, aqui chame como for. Só fica ligado essa diferença aqui, do Hamel para Halat, né, o básico essencial, ou o essencial distintivo aqui na visão do Mills também. Né? Fechou? Beleza. Aí o Cavianato, acho que no visão atual da gestão de pessoas, ele traz essa ideia aqui, ó, a mesma ideia da cascata, né, de competência, ó. Competências essenciais, ele bota aqui as essenciais meio que na visão do Mills, tá? Aquelas funcionamento cotidiano, ó. Lucratividade, competitividade, sustentabilidade, liderança da marca, ou até meio misturando os dois, né? Oferta de valor, imagem, reputação. Competências essenciais a quaisquer organizações. Isso vai ser desmembrado em competências funcionais de cada unidade, né? Departamento aqui. Por exemplo, departamento de tecnologia. Poxa, tem que ter inovação, imaginação, novos produtos, antecipação. Aqui é uma visão do Chiavenato, ele botou isso como um exemplo, né? O departamento de produção, de operação, qualidade, produtividade, inovação também, logística. O de marketing, atendimento ao cliente, oferta de valor, assistência pós-venda, né, os serviços pós-venda. De finanças, planejamento, controle, custo. Ó, finanças, por exemplo, você não vai achar inovação. Por quê? Porque finança não quer inovação, quer mitigar risco, não quer inovar, ele quer conservar, né? Gestão de pessoas, criatividade, espírito empreendedor, proatividade, apoio, suporte às demais áreas, né, consultoria interna. Depois, eu venho para os gerentes, né? Ó, dentro de cada departamento tem os gerentes, tem os líderes. Liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, motivação, foco em resultado, trabalho em equipe. Por que foco em resultado e não em achismo, sabe? Senão você fica assim, você não gosta de fulaninho, você fala, eu acho que você age diferente, errado. Não, foco em resultado, em fato, em dado. Trabalho em equipe, visão sistêmica, apoio em valores. Por último, eu quebro nas competências das pessoas, dos colaboradores aqui, né? Do operacional mesmo. Conhecimento do negócio, foco no cliente, foco em resultados, espírito de equipe, criatividade, inovação, eficácia. Enfim, é o que mais aparece aqui, né? Eficácia, por exemplo, eficiência. Ó, aqui ele está vendo de cada departamento, né? Ó. Meio que assim, ó, competência gerencial, não importa o departamento, precisa de tudo isso. Aí aqui, ó, ele está replicando o departamento anterior ali. Aí meio que faz o sentido, né? Tipo, de novo, no finanças, ó, eu não quero inovação, eu não quero proatividade, eu não quero pós-venda, não tem nada a ver, né? É gestão financeira mesmo. Aí depende de cada área ali, vai ver o que faz sentido aquela área, aquela equipe daquela área, da operação daquela área ter como competência individual. Só lembra, ó, as competências individuais comporão a equipe, que será gerenciada por um líder. Essa equipe com líder vai formar a competência da área funcional e todas as áreas funcionais comporão as competências da organização. Distintivas, seletivas, organizacionais, essenciais, chame do que quiser, mas é essa a ideia, né? E isso tudo de forma sinérgica, não é só a simples soma das partes, é muito mais que isso. Ufa, tentei explicar aí de todas as formas possíveis, espero que você tenha entendido. Outras visões aqui de competências, agora, ó, entrando nas competências individuais mesmo. Tem banca que adora, tá? A ideia da soft skill e hard skill. Soft, lembra de uma área mais humana. Hard, lembra de competências mais técnicas. E aí eu te chamo a atenção de uma coisa. Num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, um mundo de inteligência artificial generativa, um mundo de revoluções tecnológicas cada vez mais frequentes, de robotizações, né, de automações e tal,
Eu diria que cada vez mais está sendo necessário ao ser humano desenvolver soft skills. Capacidade de resolver problema, de relacionamento interpessoal, se dar bem, saber se relacionar, né? Urbanidade, polidez, assertividade, comunicação simples, clara, objetiva, assertiva, respeito, colaboração, comunicação, criatividade, persuasão, negociação, empatia, são habilidades softs que a máquina, a inteligência artificial, por exemplo, tem mais dificuldade de resolver, né, de substituir. Já as hard skills, muito ligadas em conhecimentos aqui, ó, e em habilidades, os dois têm habilidades, tá? Mas muito, vou colocar só conhecimento. Muito ligado a conhecimentos aqui, a aspectos mais técnicos, ferramentais. Por exemplo, ter experiência no assunto, acúmulo de conhecimentos, acúmulo de situações, a máquina pode te substituir. Fluência em idiomas, a máquina vai te substituir. Vai, não é nem pode. Programação. Eu não estou dizendo que você não vai precisar de alguém para dar o comando para a máquina, mas esse alguém é o alguém que tem criatividade, que tem empatia, que tem comunicação. Né? Não alguém que vai operar. Ah, eu sei muito de programação, mas eu não tenho pensamento sistêmico, eu não me coloco no lugar do cliente para saber o que ele quer. Aí a máquina pode te substituir. Né? Capacidade de dados, habilidades técnicas, conhecimentos de matemática, física, por exemplo, né, a inteligência artificial descobrindo por meio de análises de imagem nódulos cancerígenos que nem se desenvolveram ainda. Pô, isso, então as hard skills, cada vez mais podem ser substituídas pela máquina. Eu não estou sendo alarmista ou não, a banca pode perguntar isso sim. Né? Já habilidades mais humanas, elas são mais difíceis. Eu tinha até tirado essa parte aqui de baixo, mas eu voltei atrás. Vamos lá, ó. Não são sinônimos, mas as hard skills, elas são mais técnicas, competências técnicas, mais ligadas a. E as soft skills, mais ligadas a competências gerenciais, que eu falei no slide anterior. Comunicação, liderança, gestão de tempo, etc. São mais, tá? Não estou dizendo que são sinônimos. Ainda nas competências individuais, a gente tem justamente essa ideia de competência técnica e gerencial. A competência técnica são aquelas competências, conhecimento, habilidade, atitude, ligadas à execução de atividades. Então, meu cargo é de operação, é fazer a operação. Meu cargo é de financeiro, fazer planilha, mandar um e-mail, são habilidades técnicas. E a habilidade gerencial está mais ligada à condução de equipes, à liderança, cargos, né, de liderança, chefia, supervisão, direção, lidar com pessoas. Se eu sou, por exemplo, um diretor, lembra da tipologia do CATS, né? As habilidades técnicas, humanas, interpessoais e conceituais. Aqui é bem a ideia mesmo, ó. Gerenciais, mais humanas, técnicas, mais de operação. Se eu sou um supervisor, eu tenho que saber bastante da técnica, mas eu tenho que saber bastante da gerencial também. Se eu sou um diretor, eu tenho que saber um pouquinho da técnica e muito da gerencial, né? Então depende aí do cargo que eu tenho, essas habilidades vão ser mais ou menos necessárias. Depois, habilidades específicas e gerais, também chamadas de transversais. Específica depende do setor, depende do cargo, depende muito dessas habilidades técnicas ou gerenciais. Se eu sou do departamento de marketing, eu preciso de alguns conhecimentos, habilidades mais específicos. E aí você vai pensar na prova do teu concurso público. Na prova de concurso público tem assim, ó, normalmente, né, conhecimentos gerais ou básicos e conhecimentos, é o contrário aqui, né? Conhecimentos básicos, gerais, na tua prova, né, do concurso. Ó, concurso. E os conhecimentos específicos. Então, por exemplo, você vai fazer prova, meu Deus, específicos. Você vai fazer uma prova para administrador. Conhecimentos transversais, informática, português, raciocínio lógico, legislação. Conhecimento específico, administração geral, administração pública, AFO, licitações, controle, auditoria. Então, gerais, transversais, todo mundo quer. É transversal, é colateral a toda organização. Responsabilidade, todo mundo quer. Todo mundo precisa. Organização, ética, proatividade. Agora, as específicas dependem muito do cargo, do setor de atuação. Entendeu? E por último, tem a ver não com a habilidade em si, com a competência, habilidade. Habilidade eu falo em sentido amplo aqui, tá? É ato falho mesmo. Mas tem a ver aqui com o tempo. Vamos lá. Estável, emergente, transitório e declinante.
Estável é aquela competência que eu preciso ontem, hoje e amanhã. Não perde importância com o tempo. E em qualquer lugar do mundo é importante. Por exemplo, né, ética, responsabilidade, saber trabalhar em equipe. Gente, isso é uma competência estável, transversal, por exemplo, saber trabalhar em equipe, gerencial. Tá vendo que classificações, uma não desdiz a outra, né? Eu sempre falo isso. Você pode classificar as coisas de várias formas diferentes. Então, a estável, não perde a importância com o passar do tempo ou com as mudanças no mundo. As emergentes, elas estão cada vez mais em voga ou ainda estarão mais ainda em voga. Que é aquela ideia que a gente fala, olha, tem emprego que a gente nem sabe que vai existir por causa do surgimento da IA. Por exemplo, se falasse 30 anos atrás que analista de dados era importante, ou um analista de Environmental, Social e Governança, né, o ESG, ou alguém que converse só com IA, eram competências que ninguém nem imaginava e surgiram, são emergentes, certo? Exemplo sempre é essa ideia, está cada vez mais em voga. Transitória. Transitórias são competências que eu preciso só de vez em quando na organização. O exemplo mais reiterado é gestão de crises. Por quê? Porque gestão de crise não é para ser algo sistemático, é para ser algo pontual, a crise, né? Então, só quando surge, vem lá, relações públicas tal, e faz a gestão de crise. Você só precisa da competência dele quando acontece uma crise. Ou, por exemplo, quando uma fusão corporativa, uma integração, uma grande incorporação lá entre duas empresas tal, aí é algo transitório. E por último, a competência declinante. Ela está em declínio, ela está em extinção. São competências que ou já perderam ou estão cada vez menos importantes. Por exemplo, né, datilografia, fax, pensa muito na substituição pela IA. Tudo que a IA pode substituir, né, a declinante tem a ver. Vou dar um exemplo, tá? Semana passada, esse sábado, né, eu tô gravando numa segunda-feira essa aula. Esse sábado a gente fez um ensaio fotográfico da minha esposa grávida lá, tal, coisa bacana. A fotógrafa que nos atendeu, que foi lá com a gente e tal, a competência dela, a IA vai substituir? Jamais. Por quê? Porque ela não vende só foto, ela vende toda a experiência. Então, ela ser cortês, ela ser delicada no trato, urbana no trato, conversar bastante com a gente, ter empatia para saber o que a gente quer, porque às vezes a gente não sabe expressar o que quer. E a IA, ela não consegue ter essa empatia. Ela aceita os comandos que você pede. Agora, quando você nem sabe o que pedir, cabe às habilidades do fotógrafo, por exemplo, fazer essa entrevista, conhecer um pouquinho da história do casal, tal. Escolher o lugar da foto, fazer a foto, isso tudo, a profissional de fotografia jamais vai perder espaço. Agora, segundo palavras dela mesmo, né? Antigamente ela perdia um tempão fazendo edição de fotos no Photoshop, no Canvas, não importa. Hoje, com a IA, ela já faz essa edição de fotos muito mais rápido. Perceba, algumas habilidades, competências, né, são estáveis. Empatia, saber conversar, saber atender, criatividade e tal. Algumas são emergentes. Saber conversar com a IA para fazer a edição de fotos. E declinante, a edição de fotos. Então, só um exemplo aí para a gente brincar um pouquinho. Seguindo nas competências individuais, a gente ainda tem o generalista e o especialista. Qual é melhor, Rafael? Depende, tá? Não tem aí um melhor. Normalmente, cargos de gestão, que você toma decisão impactando várias áreas da organização, você tem que ser mais generalista, saber um pouquinho, o suficiente, acima do suficiente, em cada área da organização, um pouquinho de cada. Já o especialista, normalmente cargos mais de analista, né, cuja progressão vai mais para essa área de analista, de especialista. Por exemplo, eu sou um programador, ou eu sou um pesquisador que trabalha genética. Eu vou saber muito de genética e pouco dos outros assuntos. A ideia do lago raso e extenso e do poço profundo e estreito. O que é melhor? Olha, se você tem vários cabeça de gado para matar a sede, o lado raso e extenso é melhor. Agora, se você quer uma água de qualidade e, né, para uma família só, o poço profundo é melhor. Então depende do contexto. O ideal é que num processo de gestão da empresa, né, o dia a dia, eu tenha os analistas subsidiando os cargos de gestão, que tem que entender um pouquinho da área do analista, que tem que entender um pouquinho daquele especialista, mas tem que entender também um pouquinho de tudo, para ter pensamento sistêmico, holístico, ponta a ponta.
para tomar, tomar decisões, né, uma visão mais interrelacionada do todo, para evitar que você tome uma decisão específica e atrapalhe outra área da organização. Aquele efeito dominó, efeito borboleta. Seguindo nas competências individuais, eu tenho uma importante obra do Howard Gardner, que é a múltipla inteligência, a teoria das múltiplas inteligências. Eu usava muito isso daqui para falar com o pessoal do colegial, né, do curso técnico. Ó, cada um tem um tipo de inteligência, de habilidade, de conhecimentos, etc. Tem gente que é muito bom em fazer conta de cabeça, entende problemas matemáticos, físicos, aquela pessoa que sempre gostou de matemática, que normalmente vai fazer engenharia, etc. Tem aquela pessoa muito boa em redação, em línguas, em aprender novas línguas, em desenvolver interrelacionamento entre ideias, conexões, etc. Né? Habilidades, inteligência mais linguística. Tem aquele que, se soltar no meio da mata, sabe se localizar, sabe onde o sol se põe, pelas estrelas, né? Pensa assim, os grandes navegadores lá em 1500, né? Da época de 1500. Uma ideia de noção espacial muito importante. Tem gente que tem uma inteligência musical, aquele ouvido absoluto, de saber identificar notas musicais, tirar a música de cabeça, facilidade para aprender novos instrumentos. Habilidades interpessoais, inteligência interpessoal, aquela pessoa que sabe se colocar, normalmente é o líder de classe, ele sabe, ele tem política, ele conversa, ele, enfim. Intrapessoal, aquela pessoa que se conhece, tem um autocontrole, uma gestão emocional muito importante. Esses dois são muito importantes, a gente vai ver daqui a pouquinho, porque performam a inteligência emocional, que está cada vez mais em voga em concurso. Tá? Então, tanto o intrapessoal quanto o inter e intrapessoal. Depois, a inteligência naturalista, aquela pessoa que consegue, na natureza, identificar as relações da natureza, dos sistemas. Olha, algo está em decomposição, por isso que tem fungos aqui. Identificar o cenário, se é um cenário que tem pouca água, muita água, consegue até sobreviver muito bem na natureza. E por último, o corporal, o sinestésico. O sinestésico, ele mistura sentidos, né? Olfato, tato, esqueci os outros, visão, audição e paladar. Ele consegue misturar isso. Mas principalmente a parte de dança, artístico, etc. Qual é melhor? Depende. Cada um vai ter um mais aguçado ou não. Até uma grande crítica do Howard Gardner é do aprendizagem, da educação formal, que tenta conformar aquela pessoa que tem alta inteligência musical, espacial, interpessoal, e penaliza porque ela não tem a inteligência matemática, né? Tem essa discussão aí, mas não vou entrar nessa seara. Só entenda que a gente tem essas 8 possibilidades, vertentes de inteligência. Conceito de competência, check. Gestão por competência, check. Tipos de competência, check. Agora, rapidamente, a gente vai, já se encaminhando para o final, olhar a gestão por competência e as demais áreas da organização, principalmente ligadas à gestão de pessoas. Aqui eu não vou entrar no detalhe, eu só quero que você entenda, porque em cada aula específica eu vou chamar a atenção de novo. A gestão por competência, então, por alinhar a gestão estratégica, ela está presente em todos os componentes da organização. Por exemplo, eu posso fazer a remuneração por competência, então, com base naqueles níveis de competência lá atrás que eu te falei, nível 1, 2, 3. Isso também possibilita avaliação de desempenho por competências. Não só ver se a pessoa sabe tocar saxofone, mas como isso ajuda no atingimento dos resultados estratégicos. Eu posso fazer a gestão do conhecimento, transformando o conhecimento tácito na cabeça das pessoas em explícito, retido pela informação, pela organização, de modo a alinhar com a gestão por competência também. Eu posso fazer recrutamento e seleção de pessoas com base no modelo de agregação de competência, de agregação de valor. Modelo, inclusive, de agregação de valor. A partir daquelas lacunas de competência, o que eu vou recrutar e selecionar? As lacunas de competência permitem eu identificar necessidades de treinamento, de desenvolvimento, tanto quanto o recrutamento e seleção. Modelagem de cargos por competência. Eu posso fazer o job design, né, o desenho de cargos, as especificações do cargo. Por exemplo, quando você vai prestar um concurso, você olha lá no edital as atribuições do cargo e tal, com base nas competências. E por último ainda, pessoal, quando eu faço uma gestão por competências bem feita, na parte de organização, de estrutura organizacional, eu posso ter menos chefes, menos níveis hierárquicos, estruturas mais achatadas e mais flexíveis. Por quê?
Porque eu não preciso ter tanto chefe, a coisa fica mais transparente. Eu mapeio as competências, fica tudo mais transparente. Lembra dos níveis lá no início da aula, da datilografia lá, da escrever no Word e tal? Eu tenho os níveis, eu consigo descrever. Quando tudo isso fica mais transparente, claro, eu não preciso ter tanto chefe. Isso me dá flexibilidade, isso me permite ser uma organização mais horizontal, menos vertical. E também, isso me ajuda no planejamento estratégico. Por quê? Lembra no diagnóstico estratégico, quando eu vou fazer, né? Defino os objetivos, faço o diagnóstico ambiental, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ora, identificar forças e fraquezas está altamente ligado à gestão por competência. Tá? Então, identificação de forças e de fraquezas. As fraquezas, por exemplo, podem ser os gaps de competência. Fechou? Então, a gestão por competência ela vai ser distribuída em todos os elementos da tua organização, processos, etc. O Chiavenato, eu não lembro se era o Chiavenato ou o Hobbes, mas aqui eu acho que é o Chiavenato, o livro de visão atual da gestão de pessoas. Ele traz, por exemplo, essa ideia do treinamento, que antes era baseado em cargos, aquela ideia mais burocrática, e hoje baseado em competência. Ó, vamos fazer o paralelo. O objetivo do treinamento baseado em cargos é olhar o cargo, né? Olhar o que o cargo bem desempenhado. Uma ideia muito de eficiência, de olhar o processo, de olhar o meio. Eficiência. De fazer bem feitinho. Já o objetivo da gestão por competência é desenvolver competências individuais, com essa mentalidade, gente, da cascata de competência. Essa competência individual perfará a competência da unidade de negócio, que perfará a competência organizacional, que vai ajudar na consecução dos objetivos. Então, uma ideia mais eficácia, sabe? Até de efetividade, de valor, de impacto. O objetivo do treinamento baseado em cargos é preparar muito bem o ocupante do cargo, mas não necessariamente alinhado à estratégia. Já por competência, você mapeia ter aquela competência disponível para quando você precisar. Mesmo que seja algo intercargos, de forma transversal, de forma a pegar na organização como um todo. Quem tem essa competência? Quem sabe falar mandarim? Poxa, tem um cara lá na outra filial que sabe, traz ele para cá. Entende? Mapear como um todo, não em caixinhas, não em cargos. E por aí vai. Certo? Essa ideia mais geral, mais global, mais estratégica. E isso funciona com gestão por competência estratégica, gestão por processos estratégicos, gestão de pessoas estratégico. Como que essa gestão daquilo, né, qualquer que seja, projetos, processos, competência, conhecimento, pessoas, como que isso vai ajudar na consecução dos objetivos, na entregar valor pela cadeia de valor. Essa sempre é a mesma ideia. Por isso, estratégico, ligado à cadeia de valor, é um referencial estratégico. Outro ponto importante é a avaliação de desempenho por competência. Quem traz isso é o Guimarães. O Chiavenato e o Robbins traz também uma figurinha bem parecida. Ó, a partir da formulação estratégica, né, de toda a organização, eu defino o Me Viva. Eu faço um diagnóstico das competências da organização como um todo. Ó, lembra lá em gestão por competência, das etapas. Defino indicadores de desempenho. Ó, mais uma visão aqui, né? Vejo as competências que eu preciso, enfim, né, que eu preciso e que eu tenho. Olho as lacunas, né? Enfim, a necessidade de desenvolvimento das competências internas. Seleciono desenvolvimento de competências externas. Aqui, externas. Faço um plano de formulação de trabalho com base nessas competências. Defino indicador para saber remuneração, né? Tudo para saber se eu estou chegando nisso ou não. E tudo retroalimentado, né? Sempre retroalimentado. Rafael, um monte de etapa aí, não entendi. Basicamente é isso, ó. Faço esse mapeamento de competências, identifico os gaps. A partir desses gaps, eu vou fazer treinamento e desenvolvimento. Ou seja, o treinamento e desenvolvimento de pessoas apoiando a consecução da estratégia da organização. Rafael, não é assim? Não. Às vezes, a gente tem iniciativas de desempenho, de treinamento e desempenho, que no final das contas não vão impactar na estratégia da organização. Seria mais ou menos, a grosso modo, fazer, por exemplo, numa organização, olha, vamos dar curso de saxofone para a galera. Tá, mas ninguém vai usar isso no trabalho. Entende? Essa ideia é desconexa. A gestão por competência alinhada à avaliação de desempenho, a gestão do desempenho organizacional, visa eliminar isso.
Eu só vou fazer treinamento, desenvolvimento, aprendizagem organizacional, desde que esteja alinhada às competências necessárias para eu atingir os objetivos organizacionais. Ok? Beleza. E no setor público, dá para fazer gestão por competência? Dá, é uma realidade, tanto que quase todo edital teu cai, quase todo edital que cai de administração pública, gestão por pessoas, cai gestão por competência. Tem o nosso decreto 9991 ó, de 2019, tem outros, tá? Trouxe só um, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Humano, né, na administração federal. Estou dizendo federal, mas serve analogia aqui para os demais esferas e poderes. Só que a administração pública, mesmo tendo a Política Nacional de Desenvolvimento, mesmo tendo na governança pública, na gestão por competência, um pilar para a governança pública, né, a gente tem algumas dificuldades quando comparado ao setor privado. Lembra das convergências e divergências da administração pública frente à privada? Vamos lá. Impessoalidade na contratação por concurso. Ah, Rafael, mas não dá para medir conhecimentos, não dá para medir habilidades no concurso público? Dá, mas a atitude fica mais difícil. Atitude, por exemplo, comportamental, você só vai conseguir medir em curso de formação, sabe? Quando tem curso de formação, tal, a pessoa já foi admitida, é todo um processo legal depois para exonerar, desligar, chame como quiser. Tá? Não vou entrar nessa seara. Competitividade é deficiente porque a gente tem um processo licitatório. A gente tem menos discricionalidade que a administração privada e a gente tem o princípio da legalidade, que a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente aceita, né? E aí é muito menos discricionário, tem menos margem de manobra que a administração privada. Eu só posso desligar servidor com devido processo legal, com todo o PAD, dando oportunidade ali de contraditório, de ampla defesa. A gente tem ainda na burocracia, nos resquícios burocráticos, uma cultura muito ainda voltada para cargos. Apesar da administração gerencialista, do New Service Orientation, né, tá ligado à gestão por resultados, a gente ainda tem uma cultura de cargos, né? A gente ainda tem uma cultura do sempre foi assim, e dificuldade de implementar a remuneração por competência. Afinal, é ainda uma herança burocrática, tem que estar tudo no papel, muito bem descrito, né, tal. Mesmo assim, é uma realidade no serviço público, veio para ficar, não é modismo, não é nada. O próprio TCU colocou que a governança estratégica de pessoas, a governança, a ideia do direcionamento, do monitoramento, do controle das políticas públicas aqui e tal, como a gestão por competência como condição específica, elementar para a governança. Ó, conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos, mecanismos de controle, ele está definindo a governança, né? Que visa assegurar que as decisões e ações relativas à gestão de pessoas estejam alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o alcance de suas metas. Por meio do quê? Da gestão por competências. Então, assim, é uma nova realidade mesmo, veio para ficar, estude o que vai cair na tua prova, né? E para a consecução da implantação da gestão por competência no setor público, a gente tem 4 tipos de fatores críticos de sucesso. Fator crítico de sucesso são todos aqueles fatores sem os quais não dá para implementar qualquer tipo de gestão, né? Qualquer modelo de negócio, etc. Mas o próprio ENAP coloca 4 pontos importantes aqui. Fatores políticos, quando é político, você lembra aí de relacionamento, de poder e tal. A gente precisa do apoio político genuíno da alta cúpula, de quem manda, dos chefes dos poderes, da presidência. Tem que ter esse apoio político efetivo, genuíno, não só para inglês ver. A gente tem fatores estruturais que permeiam toda a estrutura. Rotatividade dos dirigentes, isso é um problema grave. Por exemplo, se a cada 4 anos troca o governo e aí troca o dirigente do órgão, cara, isso daí é difícil, né, se comparado com a administração privada. Então é um ponto aí que tem que ser levado em consideração. Falta de integração entre os departamentos, aquelas barreiras interdepartamentais que a gestão por processo tenta derrubar. Falta de um modelo central. Não tem um modelo único. Cada órgão foi implementando da sua forma, aprendendo, fazendo benchmark, mas não tem uma forma ideal. Então, pode ficar meio perdido. Fatores microestruturais, micros. Disponibilidade de pessoal, de efetivo. Falta pessoas. Na verdade, assim, né? A única pessoa que fala que. As únicas partes interessadas que falam que falta pessoa no serviço público é o concurseiro, né? E o
e o concursado, né? São os dois ali, quem trabalha e quem quer trabalhar. A sociedade como um todo, os dirigentes falam, não, tem bastante, tá sossegado, né? Mas é um fator crítico de sucesso. Competência técnica, conhecimentos técnicos das equipes para a implementação de gestão por competência, né? Aliás, você que está estudando para concurso, já vai fazendo curso aí do ENAP, se especializando. Quando você entrar, você já ganha aí um cargo de confiança, ó, bacana. E por último, os fatores mesoestruturais. Ó, seriam mais ou menos assim, ó. Macro, estrutural, meso, no meio da estrutura, e micro. O mesoestrutural, dificuldade de implementação do planejamento estratégico. Se você tem dificuldade de planejamento estratégico, que dirá da gestão por competência, para chegar no conhecimento, no planejamento estratégico. Deficiência de sistema de informação, né, a tecnologia da informação e comunicação. Dificuldade da gestão por conhecimento, justamente para ter o nosso mapa, nosso banco de dados, sabendo as competências que eu tenho atualmente, tal. Então isso é muito difícil, justamente por essa rotatividade de pessoal, tudo. Né? Então aqui, gente, ó, são dificuldades do setor público, tá? Então administração pública, fechou? Cai menos, tá? Isso daqui é assim, ó, pontinho fora da curva caso a FGV cobre, mais ou menos assim. Os outros pontos caem mais. Tentei aí fazer o mais importante da gestão por competência. De novo, né, pode ter um autor diferente, um blog diferente. Infelizmente, a administração tem dessa. Ainda nessa pegada, às vezes a banca explicita no teu edital inteligência emocional. Se ela não explicitar, mesmo assim, é importante saber na gestão por competência, porque são tipo habilidades humanas que a gente tem. Mas se cair explicitamente, você tem que ficar ligado nessa aula. Agora é bem rapidinho, tá? E lógico, a Bíblia da Inteligência Emocional, quem nos traz é o Daniel Goleman, né? Esse livro é bem legal, tá? Se você puder depois do teu concurso ler, muito bom, que é o Inteligência Emocional. Ele tem outros livros, publicações na mesma temática, principalmente agora com inteligência artificial e tal. Ele andou tendo novas obras, mas eu ainda tenho esse daqui, eu acho muito legal. Vamos lá. O que é inteligência emocional? Primeiro, é inteligência intra e interpessoal. Não é só saber se relacionar com os coleguinhas, é saber entender o que se passa na tua cabeça. Então, descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e o dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Como assim, Rafael? Se eu perceber que eu tô nervoso e não conseguir me acalmar, eu não tô tendo inteligência emocional. Se eu perceber que o outro tá nervoso e não saber como lidar com ele, eu não tenho inteligência emocional. Eu preciso de todos esses pontos para ter inteligência emocional. Autoconsciência. Perceber os meus sentimentos. Se eu tô nervoso, se eu tô triste, se eu tô ansioso. Não tomar decisão quando eu tô muito triste ou quando eu tô muito feliz. Ou saber, né? Pelo menos ter essa noção. Então aqui é reconhecer. E autogestão? Controlar. Como assim? Se eu tô triste, eu não vou sair chorando as pitangas pra todo mundo. Se eu tô feliz, se eu tô com raiva, eu não vou sair batendo em todo mundo. Isso é a autogestão. Tem a ver com controlar. Autoconsciência, reconhecer. E automotivação? Eu, por mim mesmo, tenho que me movimentar. Tenho que me comportar com base naquilo que eu tenho que fazer. Por exemplo, tá chuva, tá um frio agora de. Calma lá. Nem tá tão frio, tá 6 graus. Tá um frio de 6 graus e eu tenho que gravar aula. Por quê? Porque eu me predispus a isso. Certo? Então, a ideia do auto me motivar é acelera aí, Marco Velho. Aquela ideia do adulto, né, que faz o que não gosta, é automotivação. Não tô dizendo que eu não gosto da aula, né? A ideia de não tem preguiça, se tu tá triste, se tu tá infeliz, vamos lá. Enxuga a lágrima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa é a ideia da automotivação. Empatia. Colocar-se no lugar do outro, simples assim. Na verdade, é um pouco mais que isso, mas no lugar do outro. E a habilidade social? Comunicar, comunicação, conflito, urbanidade. Aquela ideia de se dar bem entre os coleguinhas, tal, certo? De outra forma, um pouco mais expandido, ó. Autoconhecimento e gestão pessoal, outra forma de colocar a inteligência emocional, né? Sempre com a ideia do intra e inter. Conhecer as tuas emoções, controlar as tuas emoções, adaptar as tuas emoções a depender do contexto. Você tá triste, mas tem que atender um cliente. Você tá com raiva, mas tem que falar com o chefe. Um autoconhecimento um pouco mais prático aqui.
ter uma visão otimista de mundo, né? Isso tudo ligado a ti, intrapessoal. Depois, consciência social, colocar-se no lugar do outro, se colocar no lugar da organização, relacionamento, influenciar as outras pessoas, a ideia até de coach, de mentor, né? Ajudar as pessoas a sair do ponto A para o ponto B, gestão de conflitos, trabalhar em equipe, liderança inspiradora, carismática, aqui, muito ligado em carisma aqui, tá? Enfim, você precisa de tudo isso. E lembra que inteligência emocional é uma soft skill e a IA não consegue lidar com isso. Então, cada vez mais, nesse mundo pós-IA, a gente precisa desenvolver muito a inteligência emocional, certo? Inteligência emocional não é achar que tudo está bem, tudo está bom, não é só a visão otimista, é todo esse conjunto de características, de habilidades que são desenvolvíveis, caso você queira. Né? Se você não quiser, aí não dá. Fechou? Só para a gente terminar, não está aqui no slide, mas eu queria, em algum outro momento, lá em gestão de tempo, produtividade e inovação também, eu vou falar um pouquinho do paradigma. Paradigma da abundância e da escassez. São antônimos, né? Que está muito ligado à inteligência emocional também. E da mentalidade, mindset. Fixa e adaptável, desenvolvível. Tá difícil a dislexia aqui. Adaptável. Vamos lá. Paradigma da abundância é você perceber que tem para todo mundo. Não importa o quê. Tem recurso para todo mundo. Logo, eu não vou ficar brigando pelo aquilo que eu tenho, não vou ficar com aquela avareza toda, porque tem para todo mundo. Logo, eu tento multiplicar valor para a sociedade. Paradigma da escassez é quando você acha que não tem para todo mundo. Para ter para você, você precisa tirar do outro. E aí você vive nessa ideia de rigidez, de tensão, etc. Isso ajuda muito na ideia da inteligência emocional. E o mindset fixo, ele é o mindset a mentalidade, né? Mindset é mentalidade. Mindset. Que é um livro até da Carol Dweck, muito legal também. Fala o seguinte, mindset fixo é quando você acha que o que você conseguiu aprender, a tua capacidade, a tua inteligência é limitada. Então, se você nasceu inteligente, você nasceu inteligente. Se você nasceu não inteligente, você nasceu não inteligente. E aí, o mindset fixo, ele evita se desenvolver, ele evita botar a cara a tapa, porque ele acha que a qualquer momento pode provar que ele não era tão bom assim, porque ele não pode se desenvolver. Quando você, por exemplo, pega uma criança, um filho, e começa a falar, você é muito inteligente, o que vai acontecer? No primeiro nota baixa que ele tirar, ele vai se desesperar e vai desistir. Né? Aconteceu comigo, por exemplo, na época da engenharia. Tinha um mindset fixo. Não preciso estudar, sou inteligente, sou inteligente. Aí se depara com a primeira prova de cálculo e quase tem um ataque cardíaco. Já o mindset de desenvolvimento, adaptável, flexível, é um mindset que foca no processo. Eu tirei uma nota boa porque eu me esforcei, porque eu consigo aprender coisas novas, porque se eu me esforçar, isso vai dar certo e tal. Não preciso dizer que no contexto, eu estou dizendo só esse ponto aqui, bem rapidinho, só esse ponto, eu não preciso dizer que para a inteligência emocional, é muito bom ter paradigma da abundância, né? Perceber o mundo como possibilidades ilimitadas e não caminhos que só eu posso saber, porque senão o outro vai se dar melhor que eu. E mentalidade adaptável, mindset de desenvolvimento. Afinal, eu foco no processo, eu consigo aprender coisas novas, etc. Tá? Só dei um gostinho aí, quando a gente falar de inovação, eu vou puxar de novo essa parte, só para você ter aí um pouquinho mais de subsídio teórico lá na inteligência emocional. Agora sim, espero que você tenha entendido esse conteúdo. De novo, isso é o estudo passivo. Eu estou fazendo aqui com que você entenda o conteúdo, mas você não está assimilando, você não está aprendendo. Você vai precisar depois fazer questões, revisar esse conteúdo várias vezes, para aí sim reter o conhecimento, aprender. Né? Lembra do mindset de desenvolvimento aí. Né? Você tem que botar a cara a tapa, fazer, revisar, se esforçar, que vai dar certo no final. Certo? Tenta mover o mundo, mas começa com você mesmo, já dizia o Platão bem lá atrás. Fechou? Um abraço. Ó, a gente finaliza aqui com gestão por competência. Na próxima aula a gente começa a falar
do órgão de gestão de pessoas. Então, a evolução do órgão, os processos de gestão de pessoas, né? Provimento, aplicação, manutenção, remuneração, desenvolvimento, monitoramento, etc. Temos bastante assunto pela frente. Um abraço, até a próxima. Tchau.